Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje passando para fazer apenas uma menção, um brevíssimo comentário acerca de algumas linhas que estão presentes nos ensaios de um filósofo e humanista francês que viveu no século XVI chamado Michel de Montaigne. Em seus ensaios, nós encontramos algumas páginas que demonstram o quanto que o espírito de Montaigne, quanto que a filosofia de Montaigne era uma filosofia extremamente sensível à natureza. Ele, Montaigne, vai inclusive ver na natureza uma espécie de espelho daquilo que seria uma vida ideal, e nesse sentido ele é um grande precursor do pensamento filosófico de Rousseau, que viverá 2 séculos depois de Montaigne. Em Montaigne, nós encontramos algumas linhas por meio das quais ele, Montaigne, tece um elogio ao filósofo Pitágoras por comprar de pescadores e passarinheiros animais para salvar-lhes a vida. Ora, Montaigne rememora este gesto ou estes gestos do filósofo grego Pitágoras, que viveu no quinto século a.C., que comprava de pescadores e passarinheiros peixes e pássaros para devolver-lhes a vida. O próprio Montaigne chega a confessar que não se deparava, não pegava um animal vivo para não lhe devolver a liberdade. Qualquer animal que chegasse vivo em suas mãos, confessa-nos Montaigne, ele o devolvia, ele o devolvia à liberdade. Ora, nós vemos tanto no elogio que Montaigne faz a Pitágoras, quanto no seu próprio gesto, um pensador extremamente sensível às coisas naturais, ao mundo natural e os seres que nele habitam. Ora, Montaigne não se volta à natureza com um espírito predatório, com um espírito de explorador. Muito pelo contrário, este filósofo cultivava uma sensibilidade extremamente aguçada e até comovente em relação à natureza e os seres que nela habitam. Ora, o próprio nome Montaigne, o próprio nome deste filósofo já nos reporta algo natural, já nos reporta um elemento natural. Haja vista que a palavra montanha é uma palavra francesa para significar montanha. Encontramos neste pensador uma sensibilidade em relação às coisas, às questões naturais, que nos toca, que nos comove. Ele que tece um elogio a Pitágoras, que tirava do seu próprio bolso dinheiro para comprar de pescadores e passarinheiros animais vivos para devolver-lhes à natureza. E aqui nós fazemos já um contraponto, essa postura de Pitágoras, comprando
de um passarinheiro, uma ave, que certamente seria comercializada, vendida no mercado de aves silvestres, animais silvestres ou exóticos. Este gesto de Pitágoras é um gesto belíssimo, por uma vez que uma das maiores crueldades cometidas por nós, seres humanos, é tirarmos uma ave do seu habitat natural e enclausurá-la numa gaiola. Isso é uma das maiores bizarrices, uma das maiores selvagerias que nós realizamos com os animais, com a natureza. E Montaigne tece um elogio a Pitágoras, dizendo que este comprava de passarinheiros aves para devolver-lhes a vida. Montaigne, por sua vez, não recebia, não deixava chegar em suas mãos nenhum animal vivo para não devolver-lhe a liberdade. Ora, a sensibilidade que há nestes pensadores e em tantos outros é uma sensibilidade que tem muito a nos ensinar, que é extremamente atual, porque mostra o espírito de homens muito aguçado, muito cuidadoso, muito criterioso em relação à natureza e os seres que o povoam. Ora, embora Pitágoras e Montaigne se relacionassem com a natureza a partir de outros conceitos, a preocupação que estes homens tinham com a natureza não é a mesma que hoje nós temos, nós que vivemos nesse contexto de grandes crises ambientais. Embora o conceito de natureza destes pensadores não seja o mesmo conceito nosso, não seja a mesma relação que hoje temos com a natureza, a sensibilidade deles tem muito a nos ensinar. Nós que não raras vezes nos relacionamos com a natureza como se essa fosse uma mera serva que existe única e exclusivamente para satisfazer todos os nossos caprichos, todos os nossos interesses. Como se nós não fôssemos parte desta natureza, de tal modo que à medida em que a destruímos, nós nos autodestruímos também. Ora, com estes homens, nós somos convidados a refletir acerca de nossa relação com a natureza, a fim de que um gesto, por mais singelo que possa parecer, implica num gesto redentor, num gesto salvífico. Ora, ao comprar uma ave e soltá-la à natureza e devolvê-la à natureza e devolvê-la ao seu destino natural, Pitágoras faz um voto a favor da vida. Ora, ao pegar em suas mãos um animal e devolvê-lo à liberdade, Montaigne faz um voto à vida. E tanto Pitágoras quanto Montaigne reconhecem como parte desta natureza e, ao defender-lhe a vida do mais singelo ser que nesta natureza possa existir, de alguma forma eles defendem a própria vida humana. Eles fazem um voto a favor da própria vida humana. Montaigne chega inclusive a dizer temer homens sanguinários em relação aos animais,
por ver neles uma índole natural propensa à crueldade. Montaigne vai dizer: temo homens sanguinários com relação aos animais, pois vejo neles uma índole natural propensa às crueldades. Ora, o que Montaigne estava nos dizendo aos seus interlocutores e, em última instância, dizendo a nós que o prazer bizarro em derramar o sangue de um animal, assim como trancafiá-lo numa gaiola ou numa jaula por mero sadismo e satisfação e capricho desregrado e capricho irracional, pressupõe aí uma certa inclinação natural à crueldade, à maldade. Ora, Montaigne, nesse aspecto, é um filósofo extremamente atual, porque nos convida a pensarmos os nossos gestos mais simples, cujas consequências em relação ao meio possam ser desastrosas, a fim de que, ao repensá-los de alguma forma, nós fazemos um voto pela vida. Olha, cuidar da natureza e dos seres que nela habitam é, de alguma forma, fazer um voto pela vida e, muito mais ainda, preservar-nos a própria vida, pois para os gregos, e Montaigne não está muito longe desta tradição, para os gregos, como Pitágoras, o homem não era senhor da natureza, o homem era parte dela, de tal modo que destruí-la implicava em sua própria destruição. Ora, portemo-nos com este cuidado em relação à natureza e tudo que nela habita, fazendo sempre um voto pela vida. É bom que aqui se diga que Montaigne não é um vegetariano, não está propondo um estilo de vida vegetariano. Muito, muito longe disso. Pitágoras provavelmente adotou esse estilo de vida porque tinha hábitos extremamente frugais. O seu cardápio era um cardápio frugal. Mas, embora nós não encontremos na filosofia, principalmente aqui, nesse caso, de Montaigne, uma defesa, uma proposta de estilo, diríamos hoje, vegetariano, entretanto, Montaigne nos convida a uma relação com a natureza mais humana e equilibrada, de tal modo que qualquer desregramento, qualquer postura que implique na saciedade de nossos caprichos e das nossas pequenas crueldades em relação à natureza possam ser por nós revistas, a fim de que nós sempre façamos um voto pela vida. Ora, nestes pensadores, nós encontramos este voto em seus gestos que, por mais simples que possam parecer, refletem o espírito de homens gigantes que reconhecem não apenas a beleza da natureza, mas o quanto dependemos dela para a nossa própria existência. Um grande abraço e até a próxima.